Você sabia que nem todo comprimido pode ser partido ao meio? Não? Então bora pro vídeo. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Mike, sou farmacêutico e no vídeo de hoje eu quero conversar um pouco com você e tirar algumas dúvidas de quando que você pode ou não partir o seu medicamento. Eu percebo que muitas pessoas ainda têm uma dúvida muito grande em relação a isso. Muitas delas acham que qualquer medicamento pode ser partido, que a partir o medicamento você pode dar aquele medicamento para uma criança, mas a verdade é que a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Primeira coisa que eu quero que você entenda, nem todo medicamento pode ser partido ao meio. E isso acontece pelas próprias características do medicamento. Por exemplo, existem alguns medicamentos que precisam ser liberados lá no intestino. E para isso, eles recebem uma camada protetora chamada de revestimento, que serve para proteger aquela medicação do ácido estomacal. Então, se você partir o medicamento, consequentemente, você vai estar partindo o revestimento, e quando o medicamento chegar lá no estômago, ele vai começar a se dissolver. E dessa forma, você não vai ter o efeito terapêutico desejado, porque o medicamento não é para ser liberado no estômago, e sim lá no intestino. Além disso, existem os medicamentos que são de liberação prolongada, ou seja, eles foram desenvolvidos com uma tecnologia específica que faz com que aquela medicação seja liberada aos poucos no nosso corpo. Se você partir esse tipo de medicação, o seu organismo vai absorver aquele medicamento muito mais rápido, causando riscos de intoxicação e efeitos colaterais. Então, pessoal, o que a gente precisa entender é a característica do medicamento, saber se ele pode ou não ser partido ao meio, e isso vai fazer toda a diferença na hora da gente tomar a nossa decisão. Outro erro muito comum, muitas pessoas acham que ao partir o medicamento, ela pode dar aquela medicação para uma criança. Pessoal, muito cuidado com isso. Não é porque você partiu o seu medicamento que ele tem a metade da concentração que você pode dar para uma criança. A gente precisa levar alguns fatores em consideração, como por exemplo a idade daquela criança, o peso daquela criança, entendeu? Então nunca tome essa decisão sem a orientação de um médico ou de um farmacêutico. Tá, Mike, então como que eu sei quando que eu posso partir o meu medicamento? Pessoal, geralmente os medicamentos são partidos ao meio porque ele não existe naquela determinada concentração no mercado. As indústrias farmacêuticas não produzem aquela medicação naquela determinada concentração. E por que isso acontece? Porque geralmente não tem muita saída daquele medicamento naquela concentração. Então não compensa as indústrias farmacêuticas produzir porque não vai vender. Então o que eles fazem? Eles desenvolvem um medicamento permitindo que ele seja partido ao meio. Então, se houver a necessidade de utilizar metade daquela concentração, a pessoa pode utilizar sem nenhum problema. Então, o comprimido ele vem com um risquinho no meio do comprimido. Esse risquinho a gente chama de suco. E esse suco indica que aquele medicamento pode ser partido. Então, se o medicamento não tiver aquele risquinho no meio, significa que ele não pode ser partido. Então lembre-se, pessoal, se você precisa partir o seu comprimido, o mais importante não é a faca, e sim a informação. Sempre peça ajuda para o seu médico ou para o seu farmacêutico, que ele vai te orientar a forma mais correta de tomar essa decisão e se realmente precisa disso ou se há outras formas para a gente lidar com essa situação. E se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir e compartilhar para que mais pessoas recebam essa informação. Até o próximo vídeo.